Bem-vindos ao canal Recapitulando Filmes. No vídeo de hoje, vou explicar um filme de mistério, um filme em que um marido permite que sua esposa fique com outros homens. Para saber o nome desse filme, assista até o final. Mas antes que me esqueça, deixa seu like, e escreva para não perder quando postarmos um filme aqui. O filme começa com um homem cujo nome é Vic. Ele está andando de bicicleta para casa depois de um passeio pela floresta. Quando ele se aproxima da porta de sua casa, ele tira as calças dele. Quando ele olha para sua esposa, Melinda é olhando para ele. Na cena seguinte, aprendemos que eles têm uma filha, e que ela está cantando junto com sua música favorita, enquanto ela mãe grita irritantemente com ela. O homem entra na sala onde sua esposa pede para ele escolher um vestido para ela. Mais tarde, sua esposa lhe pede para calças os sapatos pretos para ela, que ele faz felizmente. Melinda diz a Vic que ela o ama, muito logo depois que o casal sai, sua filha, e com a babá para ir para uma festa. Melinda e Vic visitam seus amigos. Melinda encontra Joel, um velho amigo, e começa a falar com ele. Vic percebe suas ações, mas permanece silencioso. Melinda leva seu amigo para um privado espaço e começa a beijá-lo. Imediatamente Vic está ciente do que está acontecendo, mas tudo o que ele pode fazer é assistir enquanto ela se apresenta a essas ações. Embora olhem para uns aos outros, Melinda continua a desfrutar suas fantasias. Vic, amiga Mary, então se aproxima dele e compartilha suas preocupações sobre o relacionamento de Joel e Melinda. Vic, no entanto, assegura-lhe que ele não dá a mínima para a situação e que ele ainda ama Melinda para quem ela é. Quando isso não é suficiente, Melinda começa a dançar em cima de um piano para obter a atenção de todos. Ela então começa a tocar piano, fazendo todos felizes. Vic sorri para ela apesar de seu estranho comportamento, como se nada tivesse acontecido. Pouco depois de Joel chegar, a Vic expressa sua gratidão por deixá-lo passar tempo com Melinda. Vic diz a ele para chamar um homem chamado Martin Cray, que desapareceu recentemente, e ele era o amante anterior de Melinda. Vic dá a entender que ele é aquele que o fez desaparecer. Joel pensa que é brincadeira, mas Vic garante ele que se tornará óbvio se ele continua fazendo isso. Joel sai da festa sem dizer adeus a Melinda porque ele tem medo que a Melinda não apreciar suas ações em relação a ela. Amigo, ela perguntou se ele disse alguma coisa para Joel. Vic nega ameaçar ou dizer qualquer coisa para Joel e o casal retorna casa. Em casa, Melinda tira o top e começa a vagar pela casa nua enquanto a babá ainda está presente. Vic pede a Melinda para entrar no quarto dela. Logo depois, Vic vem até Melinda e a ajuda a tirar a roupa. Aqui, fica claro que eles realmente um entendimento mútuo que permite Melinda amar e abraçar quem ela gosta. Em troca, ela não pode se divorciar de Vic e tem que ficar com ele porque Vic é preocupado com sua família. Alguns dias depois, Vic se reúne com seus amigos onde ele aprende que todos estão cientes da ameaça que ele fez a Joel, dizendo uma piada sobre Martin Cray. Explicaram também que a Melinda é uma mulher doente, porque ela faz tudo isso em frente de Vic. Em casa, Melinda fica sabendo isso também e diz a Vic para se desculpar para Joel, então ela o convida para jantar. Joel bate na porta na sexta-feira, e é saudado por Vic. Ele pergunta nervosamente se Melinda está em casa, com a qual Vic novamente brinca que ela não é. Vic diz a ele que eles vão conversar e desfrute de alguns frutos do mar mais tarde. Mais tarde na mesa, Vic faz Joel um sanduíche de queijo grelhado. Enquanto Melinda começa a comê-lo de uma maneira que pretende irritar o marido, ela envia Vic para levar a filha para a cama e contar-lhe histórias de ninar. Depois Vic encontra Melinda e Joel abraçando um ao outro. Um dia, Vic e Melinda estão tendo uma conversa com o escritor Don Wilson e sua esposa Kelly em uma festa. Don o chama um assassino e piada sobre Martin Cray. Depois, vendo Trixie e Melinda dançando, Vic pede Kelly para dançar, e depois ela concorda que eles começam a dançar. Isso faz Melinda com ciúmes e ela continua assistindo Vic dançar a caminho de casa. Melinda pergunta a Vic se ele acha Kelly mais atraente do que ela, e se ele quer abraçá-la. Vic admite, então ela tenta provar a si mesma melhor do que Kelly beijando seu touro. Então, depois de chegar em casa, Vic a abraça no dia seguinte. Vic e Melinda estão assistindo sua filha joga seu banco. O chama com informações sobre a Melinda conta bancária. Ele descobre que ela enviou um pianista um cheque de $1000. Vic então começa a investigar isso fundo da pessoa, mas Vic encontra Charlie e o visita em pessoa depois de fazer algumas pesquisas. Inesperadamente, Melinda também chega ao restaurante sorrindo e conversando com Charlie. Uma noite, Melinda não volta para casa e passa a noite com Charlie. Quando ela volta para casa na manhã seguinte, Vic recebe Melinda e pergunta onde ela estava. Ela está parecendo muito bêbada. Ele se aproxima de Melinda e implora para ela parar. Vendo Charlie por causa de seus filhos Trixie, Melinda se recusa e diz Vic que Trixie foi sua decisão, não dela. Ela também conta a Vic sobre sua noite com Charlie e como ele abraçou. Semana que vem eles vão a uma festa na casa deles, na casa de um amigo.
Surpreendentemente Charlie também foi convidado para a festa e Melinda vai cumprimentá-lo. Ela traz Charlie para conhecer Vic mais tarde, quando todos estiverem na piscina e Vic está vendo Melinda se aproximar. Charlie e Vic fica com ciúmes vendo Melinda, de repente começa a chover e todo mundo corre dentro de casa. Eles começam a curtir a festa. Mais uma vez Charlie não está em lugar algum, então Melinda tenta ver como ele o vê morto, dentro da piscina e começa a gritar vendo isso todo mundo corre para fora e tenta resgatá-lo da piscina e tentar. Como a polícia aparece mais tarde e imediatamente começar a questionar todos, lá Melinda acusa Vic de afogamento Charlie. Vic nega, então o oficial o leva em uma sala para interrogatório. Satisfeito com a declaração detalhada de Vic, aquele Charlie estava bêbado e agarrado à piscina. Os oficiais saem. Vic depois pergunta a Melinda se ela está com medo dele. Ela diz que não tem medo porque ele tirou a vida de Charlie. Mais tarde, quando Vic está andando de bicicleta ele imagina Melinda e outro cara, juntos e também vê os flashes e ele tirando a vida no dia seguinte, enquanto Vic está voltando para casa, em sua mountain bike ele percebe que um carro está seguindo ele um dia, enquanto Vic está na escola Trixie, ele corre para Kelly, que lhe diz que Don ainda acha que matou Charlie e está fazendo teorias estranhas com Melinda. Mais tarde, eles estendem um convite para jantar para Don e Kelly logo depois que Vic leva Don para sua porão e pede para Don parar de contar pessoas que ele matou Charlie. Don, que ainda acredita que Vic matou Charlie, pergunta ele para fazer um teste de detector de mentiras e Vic concorda. Depois de alguns dias Vic pode ser visto andando casualmente no mercado onde ele percebe o mesmo carro que o seguia ele, então se vira para olhar ao redor e percebe Melinda conversando com uma pessoa aleatória, que ele interrompe a conversa e o estranho passa a se identificar como David, um psiquiatra. Vic percebe que Melinda e Don contrataram David como investigador particular para ficar de olho dele. Vic aparece na casa de Don logo depois e afirma que Don contratou um investigador particular para espioná-lo. Em seu caminho para casa um dia Vic vê Melinda aproveitando seu tempo explorando a cidade com outro homem. O homem é da Melinda, ex-namorado da faculdade chamado Tony D. No dia seguinte a Melinda convida o Tony para ela casa para jantar, e diz a Vic que Tony é o primeiro garoto americano que ela abraça. Vic fica chateado ao ouvir isso, mas ele mantém uma cara séria e se comporta amigável com Tony. Vic os encontra subindo as escadas seu quarto. Ele vê que ela está fazendo suas coisas de sempre, e eles pegam cada olho do outro. Depois de alguns dias Vic força Tony para sentar em seu jeep e informa-o que a Melinda quer conhecê-lo. Ele leva ele para um local que é muito remoto da cidade. Ele continua perguntando a ele perguntas sobre Melinda e seu namoro. História: Vic para o carro depois de ir longe na floresta e joga uma pedra em Tony, atingindo-o na testa. Antes Tony pode dizer qualquer coisa que a vítima bate nele, novamente com outra grande pedra fazendo-o cair do penhasco. Tony finalmente morre. Vic então arrasta o corpo morto de Tony para o rio e o afunda amarrando algumas pedras para seu corpo, mas não antes de puxar para fora sua carteira. No dia seguinte Melinda sugere a Vic que eles vão a um piquenique com Trixie em seu local de caminhada e Vic aceita. O local do piquenique é o mesmo de onde Vic se livrou Tony. Depois ele acidentalmente vê que o corpo pode ser visto flutuando em cima do rio. Melinda informa Vic que a deixou o lenço no local do piquenique, enquanto voltando para casa, ao qual Vic responde que ele vai recuperá-lo a primeira coisa na manhã. À noite ele fica sabendo que ela está falando com outro homem chamado Don. Naquela noite ela diz a ele que o ama e pede para ele dormir no quarto dela. Retorna ao mesmo local que dia seguinte para corrigir seu erro, enquanto Melinda é capaz de descobrir Tony's carteira dentro do local de trabalho de Vic. Vic é tentando empurrar o corpo de Tony para baixo no água, onde de repente Don chega. Don pergunta o que ele está fazendo no rio. Vic tenta evitar a conversa e inventa desculpas, mas Don percebe o braço de Tony. Don flutuante imediatamente entra em seu carro e diz a Vic que ele vai para a prisão. Vic segue Don em sua montanha-moto, mas não consegue alcançá-lo. Vic depois pega um atalho e cai na frente do carro de Don, fazendo com que ele dê uma forte virar e bater no rio, matando ele instantaneamente. Vic volta para casa. No cena final lá Melinda está esperando ele sentado na escada. Como no início do filme, ela olha para ele por um tempo e finalmente revela que ela encontrou a carteira do Tony. O filme termina com carteira de Melinda queimando Tony, indicando que ela está ficando com Vic e Trixie. Então essa foi a história do filme de 2022 Água. Se você gosta da história, então assista o filme completo, e se quiser assista mais recapitulações incríveis do que faça, inscreva-se em nosso canal. Vejo você no próximo resumo.